Queridos irmãos, queridos companheiros, um bom dia a todos, iniciando mais uma semana, rogando a Jesus que Ele nos abençoe, nos proteja e, ao mesmo tempo, eu os convido para levar o seu pensamento, buscando Jesus, não só pedindo, mas procurando também estar com Ele. Que nessa manhã sejamos todos agraciados pelo seu amor. Nós vamos ler hoje, dando continuidade ao item 11 do Evangelho. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos, pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médicos. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhe dê a vista e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admira de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem, pode ter dotado como a de ver, de ouvir e de falar. Ora, nenhum há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mundos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que a necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos, se lhe vêm em auxílio a seus conselhos, dado inteiramente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-lo longe nas mãos, lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsediar e enganarem, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulhoso e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais
com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, que nesse momento sublime possamos, Senhor, unir os nossos pensamentos nesse modelo de amor que o Senhor veio nos inspirar e nos ensinar. Jesus, que nós possamos nos esforçarmos para trazê-lo até nós, da medida do esforço que temos feito para nos aproximar do seu amor. Ó Jesus, quanta dor, quanta desilusão, quantas dificuldades, quantas ovelhas desgarradas deste rebanho de amor. Senhor, fortaleça-nos, encoraje-nos, para que possamos cumprir o nosso papel, nosso compromisso de esclarecer, de arrebanhar, de trazer os nossos irmãos ao seu coração. Dai-nos força, Mestre, para que nós tenhamos uma postura correta, uma fidelidade a tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Que sejamos, Mestre, estes espíritos gratos, mesmo ainda enfermos, necessitados do medicamento do seu amor, mas socorrei-nos, Jesus, para que nós possamos nos sentirmos úteis, vigorosamente úteis à sua seara. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos agasalhe com esse manto de luz, aquietando nossos sentimentos no desejo de agasalhar a todos que relacionam conosco. Que a paz, a alegria da vida seja promissora em nossos pensamentos. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem bastante expressiva, mas nós precisamos entendê-la para que a gente não fique também na margem desse conhecimento. O Emmanuel nos mostra, no livro Caminho, Verdade e Vida, o Banquete dos Publicanos, que ele fala a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina, lição ao mesmo tempo. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que quando Jesus vem nos mostrar na lição de Mateus que ele havia sido também convidado para ir a uma casa de um dos publicanos, que era considerado como gente de má vida, e Jesus assentou com seus discípulos, e ali eles se encontravam quando foi questionado por que Jesus, o nosso Mestre, come com os publicanos e pessoas de má vida. Nós ainda trazemos este olhar, e ele traz para nós uma resposta tão grandiosa, como tudo que ele fala é grandioso, e nós estamos distante de compreendê-las. Mas ele, ouvindo isso, ele diz: não são os que gozam saúde que precisam de médicos. O
Quem é que precisa de médico? Aquele que se encontra doente. Então somos nós, porque nós estamos doentes. Ainda somos doentes da vaidade. Ainda somos doentes da avareza, do apego, da descrença, da discórdia. Ainda somos este espírito que alimentamos dentro da nossa estrutura mental o ódio, a vingança, a mágoa, por não conseguirmos trabalhar o perdão, o amor incondicional. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes, quando Jesus fala sobre os pobres, os deserdados, ele está mostrando que todos nós podemos ser dóceis e podemos ter uma boa fé. Porque nós, quando temos fé, nós estamos construindo algo de novo em nós. Então, nós estamos nos curando. Toda vez que eu mudo meu pensamento em relação aos sentimentos que carrego, eu estou melhorando. E aí nós vamos ver uma questão que o Evangelho nos chama a atenção. Há quem se admite de que, por vezes, a mediunidade seja concedido a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Isso tudo mostra para nós um estado de ignorância, porque a mediunidade, ela é uma disposição orgânica, ela é uma faculdade do espírito para nos educar o nosso sentimento, educar a nossa forma de pensar, estabelecendo sintonia com o plano elevado, e não sermos médios para sentar diante de uma mesa e receber uma entidade. Nós precisamos entender que a mediunidade, ela não vem para esse ou aquele. O Evangelho nos mostra que nenhum há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem, coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem, e lhe dá a liberdade de usá-la, mas não deixa de punir o que delas abusam. E nós temos visto isso, tantas situações indignas com a mediunidade. E a mediunidade, se ela é conferida a todos nós sem distinção, é porque ela nos educa, ela é um compromisso, ela é uma necessidade para todos nós de intercambiar com os dois planos da vida e na dependência do esforço de cada um, na postura mental, nós estaremos recebendo entidades boas ou entidades ruins. Mas não é porque eu sou uma boa médium, o outro é melhor ainda, ou o outro é pior, assim no nosso olhar, na nossa linguagem, porque eu não sei quem é melhor, eu não sei qual é o pior. Nós sabemos que a mediunidade, ela não implica necessariamente essas relações habituais com os espíritos superiores. Não são todos os médiuns que trazem a mediunidade com Francisco Cândido Xavier. Mas Francisco Cândido Xavier também participava junto aos sofredores. Todos nós passamos por assédios dos espíritos que ainda não querem o progresso. Nós estamos vivendo momentos muito delicados, com espíritos anticristo, e que, aproveitando a nossa fragilidade, da nossa invigilância, tem nos trazido muitas dificuldades. E, às vezes, nós atribuímos isso ao outro, mas é a falta do ajustamento nosso, é a falta do realinhamento nosso com as leis de Deus. Então, nós precisamos ver que vibração é a minha, que sintonia eu comungo, quais são os estímulos que ampliam a minha fé, que me dá uma veracidade. E aí o Evangelho vai nos falar do banquete dos publicanos. E aí nós vamos ver que quando aqui ele fala sobre os publicanos,
e chama esse publicano de má vida, o Emmanuel nos mostra assim: o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanente e permanece presente entre os que amam. Em qualquer tempo, a situação está pronto para atender às almas que o buscam. É isso que é o verdadeiro cristão, aquele que está na luta para servir Jesus. E o banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia dos discípulos. Presta atenção nisso, gente. Olha, o banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia dos discípulos. Que banquete é esse? E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Todos nós precisamos entender quanto nós temos recebido. E a mediunidade, ela é uma oportunidade sublime que nós todos temos para reeducar, para observar que sintonia é a minha, com quem quero comunicar, com quem posso comunicar. E se a mediunidade é conferida a todos nós, bons, maus, ruins, elevados ou não, com os pensamentos viciosos, é uma oportunidade que nós temos de curar as nossas mazelas. E ela muitas vezes ela funciona como um remédio, como um médico que vai nos curar. E é preciso então que nós saibamos que os bons espíritos, eles estão sempre a nos auxiliar, com conselhos, com esse amparo que nós recebemos, com todo esse trabalho que tem nos envolvido como estímulo da providência divina. Não será ele bem mais culpado se não o quiser ver? Quem que é este? Nós. Não, então não seria melhor que nós pudéssemos sair dessa questão de culpa e irmos ao encontro daqueles que desejam ver a luz, modificar a sua forma de pensar e de sentir, livrar-nos da ignorância? Então, a mediunidade, meus irmãos, ela é uma bênção que Deus nos oferece. Agora, todos aqueles que não fizerem bom uso dela, nós sabemos que eles serão punidos, porque ela é uma faculdade, um dom divino, é uma faculdade que recebemos. E a mediunidade ela não implica necessariamente em relações habituais com os espíritos superiores, porque nós também não estamos nessa ordem de espíritos que estamos sempre ligados aos espíritos superiores. Ela muitas vezes, ela é uma aptidão que nós temos. E ela pode servir para nós de um instrumento mais maleável dos espíritos em geral. Ora, atendemos aqueles que precisam de nós, ora, atendemos outros. Então, o bom médium não é aquele que está a toda hora à disposição dos espíritos superiores. Não é isso. E nem aos espíritos simpáticos. O bom médium é aquele que tem o equilíbrio para que ele possa auxiliar os bons espíritos, dando-lhes assistência, amparo, esclarecimento, fazendo com que esse médium seja um intermediário. Nós somos intermediários, mas nós não podemos deixar de lembrar que todos nós precisamos, com muito amor, compreender que nós somos este espírito que precisamos de muito amor, para que sejamos úteis a Jesus. Porque os doentes ainda somos nós. Nós muitas vezes achamos que os doentes são os espíritos sofredores. Não, nós também, porque nós não temos qualidades morais que nos torna importantes, grandes, onipotentes sobre a mediunidade. Onipotente só Deus. Por isso nós precisamos agradecer muito a Jesus que ele nos inspire, para que a gente possa fazer o melhor em todo sentido para sermos bons médiuns, bons discípulos, bons servidores. Queridos amigos,
que nesta hora sublime, estes espíritos abnegados, amigos, possam nos envolver, a fim de que nós possamos receber o passe, o lenitivo, a calmia, a sustentação, para que o nosso pensamento entre numa harmonia junto a estes amigos que ora nos auxiliam com tanto amor. Saibamos receber o passe com muita harmonia e que a água seja fluidificada para todos nós. Mestre de amor e bondade, que essa bênção e essa dádiva se estenda aos nossos familiares, que se estenda a todos aqueles que estão passando pelas dores e pelas dificuldades. Se estenda pela paz do mundo, Jesus. Envolvei estes nossos irmãos, que são tão pequenos diante do Senhor e que ainda se sentem no direito de matar, de destruir. Ó Senhor, tenha piedade de todos nós. Fazei com que nós saibamos que a oportunidade recebida não volta mais. Que o Pai nos conceda a alegria de viver. Que assim seja, amigos. Receba o carinho e as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, rogando o nosso querido professor Eurípides com a sua equipe generosa, assista-nos para que nós tenhamos fé e coragem, hoje e sempre, que assim seja, Senhor.